Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 221, onde vamos estudar, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, Preces Espíritas, tá? A gente já está naquela parte que são as preces pelos que já não são da Terra. Ou seja, prece pelos que já desencarnaram, né? E vamos estudar hoje os itens 75 e 76. Prece pelos espíritos endurecidos. Aquele espírito que pratica o mal, aquele espírito que ainda não conseguiu se iluminar, né? Então, as preces para esses espíritos, tá ok? É isso que a gente vai estudar hoje. Bom, a nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo. Você vai encontrar o texto do Evangelho, você vai encontrar o texto da página de preparo, você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tudo mastigadinho ali para você, tá ok? Tem o Tira Dúvidas, né? No texto do Evangelho, como no texto da página de preparo, a gente coloca o significado das palavras mais difíceis. Então isso facilita bastante aí, né, na hora de fazer o estudo, né? Tem o Tira Dúvidas, onde você pode tirar dúvida por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, se for por e-mail, olha aí, você está vendo já o e-mail aí, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então, pode tirar dúvida pelo e-mail, não tem problema nenhum. A gente sempre responde, tá? Agora, existe o caminho do WhatsApp, é mais rápido, né? Pelo WhatsApp a gente sempre consegue responder com mais velocidade aí, tá? Então, qual é o WhatsApp? Você está vendo aí? Para quem está fora do Brasil, tem que botar o 55. Para quem já está no Brasil, então vai colocar 21, que é o código do Rio de Janeiro, 992475631. Repetindo, 21 992475631, tá? Para aqueles que curtem o Facebook, então você também está vendo aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha. É aquilo que a gente sempre sugere, né? De fazer essa parte de compartilhar. Porque na hora que você compartilha, você se torna instrumento de auxílio ao teu próximo, tá? Então é muito interessante, é muito importante. Tá legal? E para finalizar, antes da gente dar o início a esse estudo, a gente faz um convite, tá? Porque nós estamos agora na Rádio Espiritismo. Então, ó, você está vendo aí o link, ó, radioespiritismo.com.br. No caso do nosso Evangelho no Lar, toda sexta-feira. Aí confere lá na grade de programação. Toda sexta-feira tem esse estudo lá na radioespiritismo.com.br. Tá legal? Então, convite feito, né? E a gente vai aprendendo. Tem o Tira Dúvidas também que a gente faz, né? Algumas pessoas estão falando assim, estão mandando mensagens. Sérgio, o Evangelho está encerrado, né? Está praticamente finalizado. Mais 2 ou 3 programas a gente finaliza o estudo do Evangelho. Missão cumprida? Não, ainda não é missão cumprida. Por quê? A gente volta ao capítulo 1º. A gente volta tudo de novo. Até porque quando a gente faz isso, a gente passa a ter uma percepção muito melhor daquilo que foi estudado anteriormente. A gente tem a oportunidade de observar o que a gente se propôs a modificar ou não diante desses ensinos. Ah, eu estudei isso aqui no Evangelho, poxa, eu mudei minha atitude. Legal. Eu estudei isso aqui no Evangelho e não mudei nada. Opa, então é hora de eu modificar, né? Para eu poder alcançar a minha reforma íntima, o meu progresso e a minha evolução.
Tá legal? Então, todos nós estamos nesse processo aí de evolução. Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá! Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de esclarecimento, de conhecimento, de aprendizado, onde desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estão e pedimos para que possam eles auxiliar, harmonizar, limpar o ambiente no qual nos encontramos espiritualmente falando. E que possa o estudo de hoje transcorrer com muita paz, com muita alegria, com todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Ó. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Então, vamos dar uma olhada. É o capítulo 15, Conversão. Então, vamos lá. Tem uma frase que foi dita por Jesus e foi anotada por Lucas no capítulo 22, versículo 32. O que Jesus falou? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, o que o Emmanuel explica com isso? Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções, de certezas, né, apressadas. A gente ter certeza é a coisa mais fácil, né? Mas a gente gosta muito de ter certeza sem parar para pensar. Será que é isso mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ele coloca, ó, muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Isso tem muito a ver com o comentário que a gente fez, né? De quando terminar o Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho, já que estamos no finalzinho, né? Vai ter muita gente falando, eu creio, e quantos vão poder falar, estou transformado? Por isso a gente estuda de novo, e de novo, e de novo, porque essa proteção que a gente recebe da espiritualidade em casa, né, na hora do Evangelho no Lar, ela pode se transformar constante, com a gente fazendo esse estudo do Evangelho. E a gente pode perceber o quanto estamos realmente transformados ou não. Ok? Então ele coloca, ó, as palavras do Mestre de Jesus, né, a Simão Pedro, são muito simbólicas. Jesus proferiu-as, disse, ok? Na véspera do Calvário, né, faltando ali um dia para ele ser crucificado, na hora grave da última reunião com os discípulos. Então ele recomendava ao pescador de Cafarnaum. Cafarnaum é aquela cidade onde Jesus estabeleceu residência, né? Era, vamos dizer assim, o centro da atividade evangelizadora de Jesus, tá ok? Então, Jesus recomendava a Simão Pedro, né, que confirmasse os irmãos na fé quando se convertessem. Então, ele falava dessa importância das pessoas compreenderem essa mensagem dele, né? Acresce notar, vale acrescentar, né, que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela, simples, para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro, né, presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor, no trabalho, na atividade. Transfigurado com outra aparência, né? Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Então veja, muitas vezes a gente vê, a gente assiste, a gente estuda. Gente para carregar a Bíblia ou o Evangelho debaixo do braço tem de montão.
no ônibus, na rua, nas igrejas. Mas, ó, ainda está no lugar errado. Não é embaixo do braço que tem que carregar. É, ó, dentro do coração. Quantos que conseguem? Carregar debaixo do braço é tranquilo. Ter essas lições dentro do coração e colocá-las na prática, aí é outra história, é outro departamento, né? Então, vamos lá. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Então, a gente precisa muito disso. Tem bastante a ver com o estudo de hoje desses espíritos endurecidos, né? Que muitas vezes carregam ali a Bíblia, se colocam como conhecedores das lições e tal, mas na hora da prática, aí é que o negócio complica, né? Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 28 do Evangelho. A prece pelos que já não são da terra, prece pelos espíritos endurecidos. Então, o item 73, que é o prefácio, é a introdução disso, né? Vamos lá. O que eles dizem aqui? Sobre os maus espíritos, né? Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. São espíritos que se deleitam, que sentem prazer no mal e nenhum pesar, nenhum arrependimento por isso sentem. Que são insensíveis às reprimendas, às censuras, às reprovações. Repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Insultam, debocham, ofendem o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam dos homens, nos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta ou maléfica. Então, ele coloca o quê? Desses espíritos que têm esses valores, né? Ou não têm valores, porque só querem praticar o mal. Eles vão ser ruins, vão ser maus para sempre? A resposta é não. Jesus falou, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Agora, pode ser que ele ainda leve vários anos, dezenas de anos, centenas de anos, milhares de anos, milhões de anos, pode ser. Eu não me lembro se foi, eu acho que foi Ramatiz, não sei se foi Ramatiz, Emmanuel ou André Luiz, que eles diziam o seguinte: estamos aqui encarnados, né? Você que está assistindo esse vídeo, para a gente chegar aqui, nós passamos por aproximadamente 2.500 encarnações para estarmos encarnados agora nessa condição, hein? E olha que a gente não é lá essas coisas, né? 2.500 encarnações. Então esses espíritos, eles, quem sabe, ainda venham a levar mais umas 200 encarnações. Não sei. Pode ser uma encarnação, pode ser menos do que uma encarnação. Vai depender de cada um. Mas eles vão ainda passar por muitas dificuldades até conseguirem se iluminar. Muito provavelmente já não vão mais reencarnar neste planeta Terra, que está subindo de status, vai se transformando num mundo de regeneração.
onde o bem e o mal já se equilibram, já não fica o mal prevalecendo, como em tempos atrás. Então esses espíritos vão ter que reencarnar em planetas, em mundos que o mal ainda prevaleça. Mas por que isso é punição? Não, não é punição, é compatibilidade. Ele vai viver num lugar que é compatível com esses valores dele, até ele perceber que o mal é ruim, que não presta, que não adianta ele fazer isso. Quando ele se preocupa em prejudicar alguém, fazer o mal para alguém, ele em primeiro lugar faz mal para si mesmo. Se eu pego um pedaço de lama para jogar em alguém, para sujar alguém, né? Eu quero tacar lama no fulano ali, vou jogar. Peguei a lama, pode ser que eu nem acerte, mas uma coisa é certa, a minha mão vai ficar suja de lama. Assim acontece com aquele que pratica o mal, ele é o primeiro a se sujar, é o primeiro a se queimar, ok? Então vamos lá. Duas categorias bem distintas, bem diferentes de espíritos perversos. Então são dois tipos de espíritos aí que são ruins, né? A primeira, a dos que são francamente, claramente, abertamente, tá? Aqueles que são maus, abertamente. Cara, eu sou mal mesmo, é isso mesmo. E a outra é a dos hipócritas, dos fingidos. É aquele cara que só pratica o mal e ele fala, não, eu vou à igreja, não, eu faço mal, não faço não. E você muitas vezes até acredita nas palavras dele. Aí quando você observa a prática, aí é que o negócio complica, né? Ele coloca, infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aquele que fala que ele é ao mal abertamente mesmo, né? É muito mais fácil de reconduzi-lo, colocá-lo no caminho do bem do que o outro que é fingido, do que o outro que é hipócrita, tá? Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, esses que são os francamente maus, né? São naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Eles praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Ele não tenta fingir ser aquilo que não é, ok? Há neles, entretanto, um germe, uma semente latente, né, oculta, escondida, que é preciso fazer desabrochar. O que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, né, a bondade, né, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, né, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que eles são indignos de fazê-lo. Eu não mereço escrever o nome de Deus, eu não mereço falar em Deus. Então, olha, ele já tem esse sentimento aí. Ele já tem a percepção de que aquilo que ele faz não é legal. Já tem essa consciência, ok? Nesse ponto, estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração, o ponto fraco do coração. Então, ele pratica o mal porque por ignorância pura. Por não parar para pensar que aquilo prejudica a ele mesmo, ok? Agora, vamos lá, os hipócritas, esses aí que são mais complicados. Quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração, nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. Um exemplo, a maioria dos políticos do nosso país hoje em dia, a grande maioria independente de partido político, são extremamente hipócritas, são assassinos, são homicidas. Sérgio, mas como assim? Não mataram ninguém? Na hora que tem um dinheiro público para construir um hospital, para construir uma escola, e pela corrupção
ele fica com aquele dinheiro e aquele hospital não é construído e a população morre de fome, morre por falta de hospital, morre porque não teve uma oportunidade de ter uma educação, uma escola, ele é um assassino. Ele é um homicida. Quantas pessoas por dia morrem por falta de um hospital, por falta de material humano, né? De médicos, de enfermeiros, porque subtraíram esse dinheiro que era para aquilo. E são os primeiros a reclamar, são os primeiros a fazer campanha política, são os primeiros a prometer. Repara que todos eles se dizem inocentes. Não, eu sou inocente, inocente, inocente. Todos eles. Se a gente reparar, né, conseguem até nessa hipocrisia o tal do chamado fórum privilegiado, onde eles elegem os juízes, escolhem os juízes, e a gente vê, infelizmente, tomara que um dia, quem sabe daqui a 10 anos, daqui a sei lá quanto tempo, né, quem estiver assistindo esse vídeo possa falar assim, olha, naquela época que o Sérgio fez essa gravação, olha lá, o cabelo dele ainda nem estava todo branco. Ou talvez alguns venham dizer, olha lá, ele ainda tinha cabelo. Não sei como é que vai ser, né? Não sei o futuro. Olha só, ele estava dizendo que era assim, que bom que não é mais. É o que a gente espera, porque hoje ainda é assim. Então eles fazem isso tudo. Tem o fórum privilegiado que não chegou a condenar nem 1% dos casos que passam lá. São esses hipócritas que causam tudo isso, né? E se colocam lá como se fossem os melhores do mundo. Esses são muito mais difíceis. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas, suas desonestidades. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém se desconfie disso. Tem apenas as aparências da fé, mas a fé sincera, jamais. Então não tem fé nenhuma. Praticam esse mal e fazem, né? Não só políticos, em todas as áreas, né? A gente citou como exemplo a política, e a gente faz questão também de deixar claro, não são todos os políticos, não é 100%, tá? Mas, infelizmente, é a grande maioria. Diante disso, qual seria a prece? Então vamos lá, o item 76, a prece. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre N, fulano de tal, o nome da pessoa em especial. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os, atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Perceber que quando ele vai perseguir, quando ele fica obsediando, ele está prejudicando em primeiro lugar a si mesmo. O espírito que considera alguém como inimigo, tá? Ele em primeiro lugar considera esse espírito como o mais importante do mundo. Como assim, Sérgio, o mais importante? Ele é inimigo, aquele cara não vale nada para ele, sim. Mas não vale nada para ele ao ponto dele deixar de dar atenção para as pessoas que têm valor, a esposa, o marido, os pais, os filhos, a família, os amigos, para dar atenção para aquele que é inimigo. É muito comum chegar mensagem, né, de WhatsApp, de e-mail, de gente que às vezes fala assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Olha, vai ter uma festa aqui perto, tá? Uma festa aqui na família, na minha rua, na minha cidade, no meu trabalho. E vão mais de 200 pessoas, vão mais de 100 pessoas, mas tem uma que eu detesto.
E aí eu não vou não, eu acho que eu não vou não. Eu não vou com a cara dele, ele não vai com a minha cara, e eu acho que eu não vou não. O que você acha? A resposta que a gente dá é sempre a mesma. Você está transformando essa pessoa que você considera como inimiga como uma pessoa mais importante do que as outras. Se vão 200 pessoas, você está considerando esse o mais importante do que as outras 199. Às vezes é um aniversário, esse cara está mais importante do que o aniversariante. Porque você está sendo capaz de deixar de ir a esse evento por causa de um que você considera inimigo. E os outros 199? Talvez não tenha esse valor. Vai no evento, né? Você não precisa ter afinidade com esse que é inimigo. Mas você pode ir pelas pessoas que você ama, que você tem carinho, que você tem atenção. Valorize essas pessoas e não aquele que é o inimigo. Com o inimigo, seja pelo menos educado. Bom dia, boa noite, tudo bem e tal. Você não precisa ficar sentado na mesma mesa do que ele. Mas você pode ter um bom momento, ter um bom evento, porque você não vai transformar ele no mais importante. E é isso que acontece. Por isso ficam obsediando e acontece tanta coisa assim, né? Então, ele coloca isso aí. Espírito que ainda te comprazes, que sente prazer no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. Outro ponto, é inimigo, mas sempre deseje o bem para ele. Porque ao desejar o bem, você vibra numa frequência positiva, numa frequência mais elevada. E aquilo que, da mesma forma que a gente falou, que na hora que você vai jogar lama em cima de alguém, é a sua mão que fica suja, não necessariamente o outro que vai ficar sujo, na hora que eu faço uma prece desejando bem, eu vou estar vibrando numa sintonia elevada. Quem vai ser o primeiro beneficiado? Você mesmo, ok? Então, ele coloca, né? Espírito que ainda te comprazes no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal, mesmo que ele continue fazendo mal. Tudo bem, ainda não está no tempo dele. Vai fazer o quê? Talvez ainda precise de mais 50 encarnações, não sei, né? És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então te conservarás no sofrimento quando de ti depende evitá-lo? Olha os bons espíritos que te cercam. Vê quão ditosos, como felizes são. E se te não seria mais agradável fruir, desfrutar, usufruir da mesma felicidade? Aquele espírito que pratica o mal, por mais que ele se diga feliz, não é. Ele pode tentar enganar você, mas ele não vai enganar ele mesmo. Na hora que ele estiver sozinho e parar para pensar, ele vai perceber isso, né? Então é colocado isso. Dirás que te é impossível, porém, dirás que te é impossível. Porém, nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça, e ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também pode ter a de fazer o bem e de ser feliz. Eu sinto vontade de fazer o mal. Você pode sentir vontade de fazer o bem, experimenta. Você vai ver como é que é melhor. Tá? Vire para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio de divina luz virá iluminar-te. Dize conosco essas simples palavras. Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Já é o primeiro passo. Olha aquilo que a gente fala da prece. A prece sendo sincera, né? Não precisa 500 palavras. Se um chegar e falar, Deus, eu me arrependo, perdoa-me, e for um arrependimento sincero, pronto. Tenta arrepender-te e fazer o bem, ao invés de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível, indescritível, substituirá as angústias que experimentas. Desde que haja dado um passo no bom caminho, o resto desse te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Vamos parar de botar a culpa nos outros, é culpa nossa, ok? Mas um futuro radioso, brilhante e
pleno de esperança, se abrirá diante de ti e te fará esquecer o seu miserável passado. Prenhe, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno se houvesse de durar eternamente. Então ele coloca, isso não vai durar para sempre. Nenhuma ovelha do rebanho se perderá, aquilo que a gente falou. Ok? Vamos lá. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a qualquer preço, quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Ele faz o mal, pratica o mal, faz coisas erradas, rouba. Vamos falar do exemplo desse político. Aí tá cheio de dinheiro, tá fazendo um monte de coisa, tá gastando, tá viajando e ele tá pensando que isso compensa. Pode ser que ele venha a pagar por isso nesta vida ou numa outra. E na hora que ele vier a sofrer por isso, ele vai achar que está no inferno. Ele vai achar que aquilo não vai acabar nunca. Então vai ser necessário que ele perceba isso, né? E resolva, não, peraí, eu vou me modificar. Eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais agir desse modo. Então, acontece muito isso, ok? Vamos lá. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti. A de sofreres muito mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditoso, feliz, como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, na resistência, na teimosia de querer praticar o mal. Vai continuar sofrendo. Quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a aproximar-te de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Então ele coloca o quê? Que ainda podem se melhorar, né? Ainda tem essa oportunidade, tá ok? Então, vamos lá. Chegou a hora da prece, né? Vamos fazer aquela prece pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos amigos, pelos inimigos, pelos espíritos endurecidos, como a gente estudou hoje, tá? Eu vou começar a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione em voz alta, né, o nome dessas pessoas queridas, encarnados ou desencarnados, tá bom? Depois a gente continua com a fluidificação da água. Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, que vier a ter seu nome aqui citado, ou mesmo aqueles que não forem lembrados, mas que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que possa receber o auxílio, o amparo, a ajuda, aquilo que for de melhor para eles. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Pausou, vamos mencionar os nomes. Soltou o pause, hora da fluidificação da água, né? Então, você está vendo aí na tela, ó, o programa Minutos de Espiritismo, procura o número 23, tem um estudo completo da fluidificação da água, tá? Então, bota aí na mesa, né, a jarra, o copo, o vasilhame, a garrafa, tanto faz. Vamos colocar as mãos sobre essa água, tá? Sobre essa jarra. Não é mergulhar a mão na água não, hein? É colocar as mãos sobre a água, tá bom? Os dedos apontados para a água ou a palma das mãos apontada, você vai escolher. E vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos,
possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, colocando aqui a água, saúde. Chegou a hora, então, da prece de encerramento, né? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estiveram, limpando, higienizando, harmonizando o ambiente que nos encontramos. E que possa este ambiente permanecer assim, que consigamos fazer por onde preservar este ambiente num clima de paz, de harmonia, de alegria, e que possamos ter uma semana com todo o auxílio, toda a proteção, além de pedirmos para que possamos também estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento, e que possam todos aqueles que aqui estiveram encarnados ou desencarnados ter também uma ótima semana. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, aí, né, finalizamos o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, tá legal? Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!